noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai bater um papo com o pastor Ribamar Rodrigues. Boa noite, pastor. Boa noite, Caio. Um prazer estar aqui mais uma vez no Sistema Guanaré de Comunicação e no programa Melhor da Noite. Dizer que, na verdade, para mim é um sonho que Deus está permitindo realizar, né? Ser entrevistado por você. Eu sou seu fã, lhe assisto sempre às suas entrevistas e esperava este momento e, graças a Deus, através da minha amiga Catarina, aí a porta abriu, viu? Deus abençoe. Fiquei muito feliz, viu? Muito feliz. Eu que agradeço o senhor tirar um tempinho para conversar com a gente e contar um pouco da sua história, porque eu li sua biografia aqui, ó, é bem interessante, viu? E o homem mandou uma senhora biografia, gostei. Bem interessante. Obrigado. Caprichou aí também no cenário, Muito viu? obrigado. Bacana. Muito bom. Aqui está de fundo aqui o acervo, né, que a gente tem batalhado aí através das reflexões poéticas. Nós temos aí esses livros, né, que são, na verdade, nacional, pela editora Vivara, que são, na verdade, eu participei do concurso nacional de novos poetas, 2017, 2018, 2019, e nos 3 anos consecutivos nós obtivemos vitória aí na seleção de literaturas nossas que são publicadas aí nesses livros, né? O último é uma antologia bilíngue, né, que foi lançada aí aqui no Brasil, na Europa, através do meu amigo poeta Gilvaldo Quinzeiro, me convidou para participar desta obra, que essa aqui é a mais recente, e nós temos aí 3 poemas, são 10 poetas apenas envolvidos neste trabalho, e nós estamos juntos aí também nesta literatura, né? Antologia poética. Gilvaldo, que a gente entrevistou aqui, viu? Muito inteligente, foi uma conversa interessantíssima e a gente conversou muitos assuntos, até assuntos bem fortes, né? Que ele também é psicanalista e a gente debateu algumas coisas até em relação à pandemia e como está a cabeça das pessoas na pandemia. Inclusive, daqui a pouco eu vou até conversar um pouquinho, aproveitar que o senhor é pastor, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, de como está a cabeça das pessoas. Mas agora vamos conhecer um pouquinho lá do começo, antes de ser pastor, né? Um pouquinho do Ribamar Rodrigues. Você é de onde? Na verdade, eu nasci em São Luís, né? E meu pai, ele era funcionário público do extinto DNER, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que hoje é o conhecido DENIT. Então, o meu pai, ele participou da construção da 316 e outras BRs pelo Brasil afora, e ele não ficava parado em cidade. Cada filho nasceu em uma cidade. Então, eu apenas nasci lá, mas, na verdade, eu vim logo bebê ainda para Caxias. Eu me considero, de fato, caxiense, embora não tenha ainda esse título, né? Mas eu, desde criança, recém-nascido, eu resido aqui em Caxias, sou filho da Dona Helena. A Dona Helena ela é cantora dos cânticos da Igreja Católica, Nossa Senhora das Graças na Coab, uma pessoa muito simpática, professora, e vendi laranja, perdi meu pai aos 13 anos de idade, fui vendedor de laranja para ajudar a manter os 8 filhos que minha mãe tem, né? Ainda, graças a Deus, todos estão vivos. Trabalhei de lavador de carro, de cobrador de ônibus e tantas outras coisas aí para a gente sobreviver e chegar até aqui. Pastor, o senhor falou uma coisa interessante, que o senhor trabalhou desde cedo. O senhor começou a trabalhar como vendedor de laranja com quantos anos? O meu pai faleceu, tinha 13 anos de idade. Logo de início, nós tivemos que trabalhar. Eu saía na Coab ali, com a enxada nas costas, e gritava aos 13 anos: "Ei, seu moço, deixa eu capinar seu quintal, R$5. Né? E ia batalhar para ajudar a manter a família, porque a minha mãe não teve logo de imediato a pensão, né? Um processo para poder ter a pensão, e enquanto isso, todos nós tivemos que ralar, né? Para ajudar a manter a família. Mas foi uma experiência boa e a gente tem isso como repasse, né, para tantas pessoas, até para os filhos mesmo, de incentivar, mesmo cedo, você procurar fazer alguma coisa, né? Além do estudar, trabalhar também, que isso é bom.
Eu vou entrar nessa questão porque é uma questão até um pouco polêmica, mas o senhor falou algo muito interessante. Porque é o seguinte, existe hoje um lado da população que diz que se vê uma criança fazendo qualquer tipo de serviço, exemplo, se eu tenho um comércio e alguém chegar lá, ver meu filho, ou mostrando onde está alguma coisa, tipo, olha, você deseja o quê? Ah, eu quero um biscoito. Olha, está aqui entregando, atendendo a pessoa, diz que é trabalho infantil, que não sei o quê, que é um absurdo. O senhor, como o senhor encara essa questão? E o senhor acha que o fato do senhor ter começado a trabalhar muito cedo lhe tirou alguma coisa ou lhe ensinou coisas sobre a vida? No meu caso, me acrescentou, né? Eu me senti mais preparado para a vida, né? Porque eu, na verdade, comecei aos 13 anos e mesmo com o tempo passando, eu não deixei de trabalhar. A minha adolescência e estudando também, não deixei de estudar, não deixei. Não é? Então, para mim, foi importante para a formação do meu caráter enquanto pessoa, né? Na busca de desenvolver o modo de sobrevivência humana, se assim eu posso colocar esta palavra, né? Então, para mim, foi importante, sim. Né? Eu não tenho o que reclamar neste momento. No caso, ensinou o senhor a ser o homem que o senhor é hoje, né? Me ensinou a ser o homem que eu sou hoje, né? Não tirou a minha honra, não tirou a minha dignidade. E também eu estou falando da minha vida pessoal, né? Como você perguntou, Entendi. não tirou a minha infância, jogar bola, pelada, bater a pelada, de banhar nos riachos de Caxias com as crianças da minha época. Muitos colegas talvez estão assistindo agora essa entrevista e me conhecem e sabem, né? A gente ir nas quintas aqui, pegar caju, lá onde era a Fazenda Paraíso e hoje é o residencial, né, Vila Paraíso. Ali era a fazenda do senhor Aldérico Silva e tinha muitos pés de caju e a gente saía turma de menina aqui da Coab e trazia caju na enfieira, como carrega o peixe no cambo. Tu conhece, Caio? Já viu o caju na Conheço, enfieira? Na conheço. nossa época nós fazíamos isso, né? Então isso faz parte da minha história de vida. Eu não deixei de viver a minha infância, não deixei não. Ó, isso é muito bom porque fica de exemplo, porque infelizmente o senhor, como faz parte da igreja, deve ver relatos sobre isso, de muitas pessoas que não sabem o que fazer, pois os filhos desde cedo se envolveram com coisa errada, com drogas, com a criminalidade, e isso é uma situação muito complicada. E eu já vi gente indo buscar ajuda na igreja, tipo, pastor, converse com meu filho, padre, converse com meu filho, o que o senhor pode ver, para botar juízo na cabeça dessas pessoas. E eu acho que responsabilidade desde cedo ajuda sim a pessoa a virar uma pessoa de bem, né, pastor? Com certeza, ajuda na formação do caráter, né? A gente vê esse alto índice de pessoas dependentes, químicos mesmo, né? Das drogas e a ausência da outra coisa, né? Embora que eu vou aqui colocar que não seja um trabalho forçado para uma criança, mas que o pai ensine uma profissão ainda bem cedo, leva junto, acompanhar no trabalho. Eu acho que não tira nada de uma criança, né? Isso motiva até. A gente vê crianças por aí que os pais envolvem nessas atividades. Eu quero ser como meu pai quando eu crescer, eu quero ter a profissão do meu pai, né? Então eu acho que é interessante sim manter essa conexão de pais e filhos no desenvolvimento de atividades, né, para que forme um profissional mais na frente. Justamente, é interessantíssimo, porque não existe uma diferença entre trabalho infantil mesmo, que chega a ser quase trabalho escravo, a criança ter que fazer só aquilo, não. Mas ensinar uma profissão, ensinar alguma coisa, é importantíssimo, porque você molda o caráter da criança, tira um tempinho para ensinar aquilo ali, depois ele vive a infância dele, estuda, brinca, assiste televisão e até controla um pouco. Que é uma pergunta que eu vou lhe fazer também, porque o senhor me falou aí, né, da sua infância, indo buscar caju, interagindo com as crianças, jogando bola, banhando de riacho, e hoje em dia a gente não tem mais isso. As crianças estão presas à tecnologia, presas em telas de celulares, presas em telas de televisão e não interagem mais com as outras crianças, né?
Eu assisti há mais ou menos uns 8 anos atrás um documentário em uma grande emissora nacional chamando a geração de adolescentes da época, de 8 anos atrás, de geração zumbi, já Hum, presos a essa questão dos jogos, das novas tecnologias, e alguns deles que incentivam a pessoa, o usuário, o participante desses jogos, a ser até criminosos, né? A gente tem visto aqueles casos, principalmente nos Estados Unidos, aquele caso lá de São Paulo, de Suzano, né? Então, tem provas evidentes de que se ocupam, a geração de hoje se ocupam muito com as novas tecnologias que são boas, eu não sou contra, tanto estou com o meu aqui com algumas poesias, se der tempo para recitar alguma, né? com É muito certeza. útil se souber usar da forma correta, né? E assim é tudo na vida. Se você não souber usar de forma correta, certamente você vai ter prejuízos, né? Justamente. Os pais hoje em dia às vezes não sabem nem o que fazer. Eles usam TV e a internet em geral, celular, tablet e tal, como babás e depois ficam dizendo, eu não sei aonde que eu errei. Eu acho que falta um pouco de diálogo com os filhos. Eu tenho um filho de 3 anos e eu sou muito preocupado com isso. A questão dele ficar em celular e tudo mais, corto ao máximo que eu posso, porque acaba deixando a criança dependente. E isso é muito ruim, porque eu sei muitos exemplos de crianças que estão tendo cada vez mais cedo terem que ir a psicólogo, ter que fazer tratamento, porque se você tirar a internet dela, pronto, ela acha que a vida acabou, ela fica depressiva, ela fica triste, e eu acho que essa solidão que a internet causa nas crianças faz com que elas tenham essas dependências, essa depressão, e dá para resolver fazendo com que eles sejam um pouco mais humanos, né? Interajam mais com outras crianças. Verdade. Estamos numa geração que está ficando cada vez mais virtual, né? Que o pai, para falar com o filho, dentro de casa, às vezes um tá na cozinha, outro no quarto, tem que ser pelo Zap, casais dessa forma. Então a afetividade, a harmonia familiar está se perdendo. Aquele costume do jantar, do almoço na mesa, né? Pouco se vê, né? Então, por conta dessa questão, eu entendo que nós temos que trabalhar melhor, sim, como usar essas tecnologias, não deixando esse lado afetivo de família e de pessoa mesmo, de ser humano mesmo, né? Essa proximidade de um para com o outro, né? Isso não pode faltar, as relações humanas. Justamente. Pastor, o senhor é pastor de qual igreja? Sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, aqui em Caxias. Nós somos 33 pastores, e dos tais eu sou um dos, né, que estou já há 15 anos direto Nossa. no ministério, atuando. Hoje estou trabalhando aqui no bairro João Viana. Vim em janeiro deste ano, estava antes no Mutirão, que é o bairro que eu moro, há 27 anos, né? E trabalho, faço parte da liderança estadual de jovens da Assembleia de Deus, um departamento chamado Unilíder, onde trabalha a questão de estudos, de congressos, simpósios, que deu uma parada essa temporada por conta da pandemia, mas nós trabalhamos com as tecnologias, né, no modo virtual hoje, utilizando. E também, pela graça de Deus, eu sou responsável aqui pela Umadem Leste, que é a União de Jovens da Assembleia de Deus no leste do estado do Maranhão, né? E a gente vem aí cada vez mais envolvido com essa questão igreja. Isso aqui está entranhado na minha vida desde cedo. Se eu não fosse pastor, eu seria um padre. Eu nunca falei isso publicamente. Eu criança indo para a missa, e um dia o saudoso o padre, me fugiu a memória agora, né? Ele, na igreja de São Sebastião, ele disse: estou precisando de criança para ser sacristão, né? E eu cheguei em casa alegre e disse: minha mãe, eu vou ser um sacristão, porque eu quero ser um padre. Mas com o passar do tempo, me envolvi mais com o lado evangélico, né, através de um irmão meu, e hoje, pela graça de Deus, eu sou pastor. Eu entendo que nesse momento, mesmo na infância, eu tinha 7 anos de idade, né, e morava ali na Travessa João de Deus, Moreira Ramos, né, e no centro da cidade. E eu já tinha essa vontade do lado religioso, do amor
a Deus, o servir a Cristo, já estava entranhado já na minha vida, né? Então, eu acho que não teria outro caminho para mim a não ser essa questão do sacerdócio, né? Do sacerdócio, que é também servir ao próximo, servir as pessoas, né? A vida da gente, quanto pastor, Caio, é 24 horas disponível ao serviço de pessoas, né? E, em todos os sentidos. A gente é um tanto, às vezes, psicólogo, como conselheiro, a gente é um tanto administrador, a gente é um pouco de cada coisa, né? E tem que conciliar ainda ser esposo, ser pai e ser também um profissional, né? E Eu ainda resta um imagino. tempo aí para a poesia, que está aqui também do meu coração. Não, eu já ia perguntar, pastor, só tem tempo de dormir? Rapaz, eu gosto muito de estudar também. Chego em casa, às vezes eu vou até 3 da madrugada estudando. Durmo pouco. Eu durmo pouco, porque eu gosto muito de estudar, né, de ler, para procurar entender as coisas. Todos os assuntos eu procuro estudar, porque a gente tem que buscar conhecer de tudo, né? A Bíblia diz assim, Paulo escreveu, examinai tudo e retende o que é bom, né? Sim. Então você passa uma peneira, mas é interessante sim você conhecer de tudo um pouco. É importante. E pastor, a gente vai só para um rápido intervalo e a gente volta já já, tá bom? Tudo bem, então. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, batendo mais um papo com o pastor Ribamar. Até já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite. Eu tô rindo aqui porque a gente tá tirando onda com o nosso amigo Ivo. Então depois eu vou mostrar ele para tá um fofo com o cabelinho dele, gente. Um fofo, uma lindeza. E o Igor, que é o sonoplasta, tá tirando onda com ele o tempo todinho ali. Para você ver, o clima do Melhor da Noite é esse. A gente tira onda com o tamanho da cabeça da Catarina. O Iverton também, né? Se nasceu de parto normal, ô Deus. Foi arrancado. Oi? Foi arrancado. Foi arrancado. Ele disse que nasceu de cesárea, que foi para não passar nem perto. Mas, enfim, a gente vai batendo um papo aqui com o pastor Ribamar Rodrigues. Pastor, quando eu perguntei a questão da igreja que o senhor fazia parte, porque é o seguinte, eu já conversei com colegas meus que são de igreja, e colegas meus são pastores, e eu fiz uma pergunta e eles me disseram que passam por esse problema na igreja deles, que é, enquanto o senhor está lá no culto, como é que fala? É reger o culto? Como é que fala? Ministrar o culto. Dirigindo o culto. O pessoal fica mexendo em celular. O senhor passa por esse problema na sua igreja? É geral isso hoje, né? Mas eu tô aqui sem querer fazer defesa da parte, mas eu tô vendo aqui uma igreja hoje bem comportada nesse sentido, tanto aqui no Mutirão, onde eu estava antes, quanto aqui no João Viana, né? O pessoal estão bem educados quanto a essa questão, né? Então eles não utilizam tanto na hora do culto, não, mas isso acontece muito mesmo. Em muitos lugares a gente vê por aí que é assim, né? Porque eu acho que a forma de bater tanto na tecla e de educar sobre essa questão, muita gente está deixando, né? E para usar depois, ou antes, ou após o culto, se tiver uma emergência, deixa no silencioso e você olha e já sai para atender, né? Entendi. Pastor, quando o senhor falou que conversa com os fiéis, né, e tudo mais, às vezes, eu acho que às vezes não, acho que geralmente, né, lhe procuram muito para pedir conselho, para lhe relatar algum problema, para escutar uma palavra amiga. A procura é grande, principalmente esse tempo agora de pandemia, muita gente em depressão, né? Tem muita gente que quando recebe o resultado, deu positivo, Covid, aí já liga pra gente, manda uma mensagem no Zap, às vezes a gente ouve áudios desesperadores e tem que pedir uma direção de Deus de como dar uma palavra para motivar essa pessoa a não desanimar, né? Que a maioria das pessoas estão sendo curados, a maioria das pessoas são sobreviventes. Eu sou, na verdade, prova disto. Eu fui vítima de Covid há 3 meses atrás
E eu mesmo, Caio, eu tentei me superar. Aquele momento da falta do paladar, a falta do olfato, né? Não vem vontade de comer. Eu me esforçava para comer. Fui medicado, né? Acompanhado direto, 14 dias confinado em casa com a minha esposa, mas a minha esposa não teve um avanço e após os 14 dias ela ficou internada no hospital de campanha aqui em Caxias, Nossa, né, que por sinal foi bem cuidada também, está menos recuperada, mal. mas nós tentamos superar esse momento da tristeza que vem, do medo. A gente tem que vencer o medo. E Sim. nesse tempo, nós, pastores, estamos sendo muito convidados para aconselhar pessoas nesse sentido. Tem muita gente desesperada, né? Mas a solução é certa, a medicina está a cada dia trabalhando mais para resolver essa questão, as vacinas já estão sendo aplicadas, a gente acredita que mais ou menos até o meio do ano já deve estar praticamente a população, a grande maioria vacinados, né? E com a fé em Deus, não pode deixar de andar juntos, a fé também, e a gente vai vencer esse momento difícil, mas que a gente encontra muita gente pedindo conselho, isso é diário, viu? Eu Dia imagino e noite a gente porque está nessas atividades. apareceram, né, muitos problemas junto com o vírus, né, junto com a pandemia, outros problemas vieram. Inclusive, pastor, a questão de teve muita separação, teve muita gente que não sabia Muito. lidar com a questão de ficar dentro de casa. O senhor já conversou com muita gente que passou por esse problema, casais que começaram a ter que passar muito tempo junto e perceberam que o casamento desmoronou, coisas do tipo? Monótono, né? Ficou na Uhum. monotonia. Muitos a gente encontra assim, muita gente dessa forma. Aí tem que aconselhar para tentar reajustar a casos que é resolvido e a casos que não, né? Há casos que, lamentavelmente, o casamento é desfeito, né? E a grande maioria é resolvido, se entende, mas existem casos, sim, que as pessoas já não dão mais para continuar, né? Então, muito adolescente se mutilando, esse caso Infelizmente. aí é uma realidade em Caxias, viu, Caio? Sim, Muito se mutilam, né, principalmente no pulso. Às vezes os pais não sabem, eles tentam, conseguem um jeito de esconder, usam a roupinha com a manga longa, ou às vezes conversa, bota a mão aqui, e quando de repente a gente vai conversar com esses adolescentes, a gente observa que os pais não sabem, vai procurar o jeito de criar o elo para os pais chegarem até aquele adolescente ou aquela adolescente e ajudar para que não venha aí um fim trágico de algo mais terrível, né? Como acontece muitas vezes. o que o senhor acha que está causando esse tipo de depressão, esse tipo de ato nos adolescentes, pastor? Alguns adolescentes, eu vou dizer aqui de experiência própria, né? Sim. Eu tenho visto frustração. A maioria são meninas frustradas no primeiro relacionamento, né? É um relacionamento que às vezes não é correspondido, às vezes as meninas desenham aquele príncipe encantado, né? E aí, de repente, o menino não corresponde e tem delas que ficam frustradas. Outras é a falta de proximidade dos pais com a fase do adolescente. É uma fase muito complicada, como a gente sabe, e tem pais que às vezes não têm paciência de lidar com essa fase, né, do ser humano enquanto adolescente. E aí fica aquele desentendimento, e muitas das vezes os pais nem sabem que aquele adolescente está já isolado dentro de um quarto. Tem deles, Caio, que eu já acompanhei, entra no quarto, o pai não entra, nem a mãe não entra. Mas às vezes a gente tem um acesso. Às vezes o pai liga, pastor, a minha filha está aqui, está assim, em depressão, e pediu que quer que o senhor venha conversar. E aceita o senhor vir. E quando a gente entra no quarto, o quarto já é cheio de imagens, desenhos, de morte, entendeu? De sangue, de tristeza mesmo, o ambiente, e a gente vai ver e conversar, e a pessoa termina desabafando, dizendo, na verdade, eu estou pensando de pôr um fim em tudo, né? Essa é uma realidade. É um assunto polêmico de se Sim, tratar, que a gente aprende no jornalismo, eu fiz o curso de jornalismo, que esse tema
né, do súbito mesmo, da pessoa que vai ao súbito da coisa, que praticou mesmo o ato final, a gente não deve nem falar a palavra, a gente aprende assim para não evitar que outros fazem. Mas é um tema que é pertinente, que é real, né? Tem muita gente depressiva e principalmente adolescentes. E aqui em Caxias, né, eu tenho casos de professores nos procurar enquanto pastor, faziam uma parceria com a igreja, da palestra antes da pandemia, né? Nós fizemos isso, reunimos vários adolescentes com os professores, com psicólogos, dando palestra, ajudando esses adolescentes a superar as suas frustrações, as suas decepções, as suas angústias, né, que leva aí a essa depressão que a palavra em si já diz que é para baixo mesmo, viu? Com Sim. força. Uma das coisas, pastor, que pode estar causando isso, talvez seja porque as pessoas estão muito aceleradas, né? Os pais se ocupam muito, eles não têm tempo de conversar com seus filhos e, no caso, as pessoas estão isoladas na internet, elas têm poucos amigos. Então, geralmente, elas não têm com quem desabafar, né? Isso é real. A sua análise está corretíssima. Isso realmente complica. Essa proximidade que nós falamos ontem, ou seja, antes, não está existindo, né? Em muitas famílias. E termina esse adolescente ficando isolado no seu ambiente, dentro do quarto, trancado dentro do quarto, né? São pessoas perdidas dentro de casa. Eu li ontem uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo 15, que existe ali três figuras que são perdidas. É a ovelha que foi perdida, que o pastor foi atrás e curou as feridas, colocou nos ombros e levou. Deixou as 99, eram 100 e foi atrás da uma que estava perdida. A dracma perdida, que é a moeda perdida dentro de casa, uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, mas a Bíblia diz, foi Jesus mesmo que contou essa história, ela acendeu a luz, varreu o piso da casa até encontrar essa moeda perdida. E o filho perdido, que é o filho pródigo, eram 2 irmãos, né, 2 filhos apenas de um fazendeiro, e um mais novo perde o seu direito. E depois ele desperdiça tudo e se arrepende e volta para casa. Então, eu falava para uma família que me procurou, né, e claro, a gente usando máscara, usando álcool gel, mantendo o distanciamento, e eu falei, era alguém que estava justamente nessa situação, Caio, um jovem, né, e eu trouxe essa palavra para ele. Eu digo, você é uma ovelha perdida, você é a dracma perdida, você é esse filho perdido que hoje a sua mãe quer encontrar. A mãe chorava e dizia, meu filho, a gente precisa voltar a esse relacionamento, essa proximidade. A pessoa estava completamente envolvida com as drogas, né? E os pais chegaram a um limite que não poderiam mais agir e pediram esse acompanhamento pastoral, uma palavra, nós fomos lá conversar e estou acompanhando pelo WhatsApp o jovem, recomendamos acompanhar os meios também, né, da saúde, o CAPS, um psicólogo, né, psiquiatra, se for necessário, procurando o CAPS. A gente sabe que os CAPS aqui em Caxias atendem essa questão, mas o acompanhamento espiritual também se faz necessário. A gente vê muitos casos assim em Caxias. A gente vê muitos casos e quando eu falo isso, gente, você aí de casa, você precisa de ajuda, você está se sentindo triste, procure alguém para conversar. Não tem ninguém para conversar? Procure atendimento profissional. Por quê? Você procurar cuidar da sua saúde é essencial. Procure atendimento profissional. O pessoal, pastor, ainda tem muito aquele negócio de eu vou em psicólogo, eu sou doido. Você vai ficar doido se você não procurar. Você não procurar, você vai acabar tendo tanto problema que vai acabar uma hora, vai explodir aquilo. Então, externe os seus problemas. Procure. Pode procurar o pastor Ribamar para conversar, né, pastor? Estou à disposição, é 0800. Aí, cobra pelo atendimento. E com certeza, o pastor Ribamar, pelo que eu estou conversando aqui, é uma pessoa muito sábia. Posso deixar o zap aí? Pode. Deixar o zap? Pode. É o 981937459. 981937459. A gente faz o atendimento pastoral, certo? Pronto. Ou pelo WhatsApp. Se você desejar a visita também, a gente vai com máscara,
mantenha o distanciamento, mas fique à vontade. A gente não cobra nada, mas não fique sufocado sozinho, não. Abra aí, dê um grito. Um dia desse eu atendi um colega nosso, cara, de comunicação. Uma imagem postada no Zap, eu entendi que ele estava numa depressão terrível. Na mesma hora eu liguei, conversei, dei uma palavra, depois, 2 dias após, ele me ligou e disse: Ribamar, você foi fundamental naquele momento. Importantíssimo. Eu realmente estava pensando em fazer o pior, mas você foi uma das únicas pessoas, dos poucos, que entraram em contato comigo. Então, quando a gente vê um sinal desse, hoje as pessoas tudo nas redes sociais, desabafa, diz tudo, né? E tem gente que deixa um sinal, né? Bota ali no status, uma imagem triste, uma frase, uma deixazinha. E quando você perceber essa deixa, se é o seu amigo, é alguém que você conhece, ligeiro SOS, é socorro, com urgência, ajude a socorrer essa vida. E o que é importante, né, pastor? Se colocou uma imagem triste, se deu um sinal, é porque quer chamar atenção, quer atenção. Então, se alguém for lá, dar essa atenção, der uma palavra amiga, pode evitar que o pior possa acontecer. É isso mesmo. É desse jeito. Importantíssimo. E a gente vê que muitos jovens hoje em dia estão se envolvendo com coisas erradas, porque eles simplesmente, às vezes, queriam só a atenção dos pais. E os pais ficam dizendo: não tenho tempo agora, não me ocupe com isso. Ah, você tem tudo, o que você ainda quer? Ah, o número do pastor vai aparecer agora aqui. Olha, é o 9998193 7459. Isso. Correto? Aí. Pronto. Aí você vai ter o atendimento pastoral 0800, que é muito importante também, nesse período de pandemia, está todo mundo liso. É muito importante ter esse atendimento. E lhe parabenizo, viu, pastor, por se deixar assim à disposição, né? Dar o próprio número, porque isso é importante. Eu vi muitas pessoas fazem rede social dizendo: olha, se você quer conversar, me procure. Então eu espero que realmente, se alguém procurar essas pessoas que postam isso, porque eu sei que o senhor com certeza vai atender as pessoas, mas quem colocar isso em Instagram, em Twitter, que realmente escute, porque muitas vezes a pessoa precisa só de uma palavra amiga. Pastor, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já já, que agora no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre aí sua carreira de escritor. Você de casa não sai daí, que voltamos já já com mais Melhor da Noite. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, batendo papo com o pastor Ribamar Rodrigues. Pastor, agora a gente quer falar um pouquinho sobre a sua carreira de escritor. O senhor era uma criança que lia bastante? Que lia? O senhor lia bastante quando era criança? Na infância, minha leitura não foi tanto, né? Então, eu desenvolvi mais a leitura a partir do ensino médio. E no curso de serviço social, eu sou formado também em serviço social, né? Olha, interessante. Assistente social. E foi despertado mais a leitura. A faculdade, ela obriga. Ou você lê, ou se você não lê, você vai ficar perdido. Você não vai conseguir chegar nos objetivos. Você não vai ter preparo. E o jornalismo é essencial, porque o jornalismo é leitura. O jornalismo é muita leitura, né? Então, nós tivemos um curso muito bom e dentro do curso, Caio, nós tivemos a disciplina de jornalismo literário. E essa disciplina me encantou, porque eu já escrevi alguma coisa como poesia, mas eu ficava aqui tácito, né, contido dentro de mim. E no jornalismo, ao fechar a disciplina, a professora ela passou uma atividade que cada um poderia fazer uma exposição do seu conteúdo. E aí eu comecei, né? Eu digo, agora eu vou quebrar aqui esse medo e vencer a mim mesmo. E aí eu comecei a apresentar o que eu tinha escrito e as pessoas começaram a gostar, né? E aí depois, em 2017, no curso mesmo de jornalismo, as professoras me incentivaram: Ribamar, participa de um concurso nacional, você tem chances, sua literatura é boa.
E eu não acreditava nisso, né? Eu dizia, você não está dizendo isso porque eu sou aluno seu? Eu disse, jamais eu faria isso, colocar um aluno em risco. Você tem capacidade. E me enviaram o link, né? E eu participei, enviei 2 poemas, um dos foi do Escambo à Bala, que é uma poesia, isso 2017, que descreve a questão indígena, né, da falta de terras, uma problemática que estava acontecendo aqui no Maranhão mesmo, na cidade de Viana, onde teve índios que foram decapitados, e índios mortos, e aí ela me deu o desafio, escreva uma poesia sobre a questão da chegada dos portugueses ao Brasil, envolvendo a problemática social com os indígenas. Você tem capacidade, me deu 4 dias. E eu fiz esse poema e depois eu lancei aí no Festival Nacional de Novos Poetas do Brasil e foi classificado a poesia do Escambo à Bala, né? Porque antes os indígenas recebiam em troca os presentes, que era o escambo, e no contexto atual estavam recebendo bala, né? O senhor Então, tem ela aí um para poder poema recitar ela muito para gente? do Escambo à Bala. Isso. Deixa eu procurar aqui. 2017 tá aqui, ó. 2017. Ela é muito Você quer grande? que recite uma parte? Recita uma parte pra gente. Vamos lá. Fiquei curioso. Ó, do Escambo à Bala. Das forças de Portugal, o seu digno representante, Cabral, avista e batiza as terras indígenas de Grande Monte Pascoal. Da narrativa de caminha, os primitivos nativos, de olhares estranhos, cobaias, na inocência, cativos, escambos, encantos, tocaias. Das intenções secundárias, as índias se tornam desejos, os masculinos, trabalho de um império latifundiário. Com a força tupi-guarani, aos poucos levam daqui dezenas, centenas e mil madeiras de pau-brasil. Observando a história, é certo em nossa memória que a exploração do passado repete-se com os índios de agora. Os pioneiros daqui mendigam metros de chão, apanham sem compaixão, às vezes feridos a balas, tal escravos em senzala. Na mídia, o noticiário revela que os primeiros donos da terra, em resultado das lutas, por motivo de sua bravura, semeia-se um índio na terra. Esse é o poema do Escambo à Bala. Muito bacana. Esse livro que ele está publicado, qual é, pastor? Esse livro é o CNPP, Concurso Nacional de Novos Poetas do Brasil, né? Então, 2017, tá aqui a editora Vivara, né? São 250 poetas que foram selecionados. Nessa época foram quase 4.000 participantes, né? Foram quase 4.000, 3.700 e alguma coisa, esqueça aqui o número exato. E desses houve uma seleção, apenas 250 poetas com seus poemas foram escritos, né? E nós, pela graça de Deus, enquanto caxiense, eu entendo que aqui eu representei a nossa cidade, sim, Caxias, fui incluso aqui com um poema do Escambo à Bala. Eu me emociono em falar, porque alguém um dia me perguntou assim, cara, e foi o meu amigo Flávio Henrique, jornalista. Ele disse assim, Ribamar, você conhece alguém nessa editora? Né? Você, na verdade, eu digo, Flávio, eu não conheço ninguém, apenas me inscrevi e participei. Disse, poxa, cara, ele disse desse jeito, pois eu estou mais orgulhoso ainda de você. Né? Então aqui não existiu nada disso, não sei, nunca vi ninguém dessa editora. E Deus nos deu esse privilégio, né, de passar, e 2018 fizemos novamente, 2019 também participamos. 2020 eu não fiz porque estava na conclusão do curso de jornalismo, TCC, aquela correria, e eu me concentrei nesse momento que eu queria concluir o meu curso de forma digna, sendo aprovado. Né? Pastor, o senhor está representando muito bem Caxias, viu? Que tem aí grandes nomes, né? Grandes poetas, grandes escritores, e com certeza o senhor está representando muito bem, né?
um grande poeta da terra dos poetas, viu? Parabéns, pastor. Fico muito feliz. Graças a Deus. Aqui é celeiro, né? Caxias é Sim. inspiração. Caxias já é uma poesia, né, Caio? Caxias é uma poesia. A gente Agora, vê poesia em tudo em Caxias. agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esses livros estão à venda onde? Caso alguém queira adquirir, tem como conseguir? Eles estão à venda na editora, Na né? É só a editora, né? pessoa acessar. Editora Vivara. Você pode ir, né, nas redes sociais e buscar a Editora Vivara, que eles têm que fazer o pedido direto à Entendi. editora. Para mim, enquanto participante, enquanto escritor, vem uma quantidade resumida apenas, né? Na Entendi. época. Agora, eu estou trabalhando o meu próprio livro, né? Aí tem Qual é esse o seu aqui que eu livro? participei, que é o Bilíngue, que eu falei, né? Esse é o livro Antologia Brasileira, Bilíngue. Ah, E show. aí tem 4 poetas caxienses, Divaldo Quiseiro, professor Eliseiro, Olha, professor Antônia, né? E tem outros aí que são da Europa, e nós estamos aqui também neste livro. Aí muito interessante. Deus nos deu, Caio, no momento eu tenho cerca de uns 300 poemas. Estou trabalhando o meu livro próprio, eu quero lançar ainda esse ano. Olha, eu Além espero dos que dê livros, eu certo. faço fotopoesia. Eu vejo uma flor, uma borboleta, uma pedra, né? E faço uma foto e às vezes vem a inspiração também da literatura. Escrevo algo sobre aquilo, mas eu tenho muitas fotos poéticas também, feitas aqui com o meu Samsung. Tem gente que vê e pensa que isso aqui é uma máquina profissional. Eu digo, não, eu faço com esse celular aqui, que algumas técnicas que a gente aprende, o olhar fotográfico. Se um dia eu tiver a oportunidade de voltar ao seu programa e a gente puder fazer uma exposição desse Mas material, é com certeza. e tá certo. Com toda certeza. Eu perguntei também dos livros porque eu gosto muito de ler, minha mãe é escritora, eu pretendo lançar um livro de crônicas e ela tem a biblioteca dela, eu tenho a minha. Agora juntou um pouco porque eu fiquei sem espaço no meu apartamento, eu levei uma das minhas estantes para a biblioteca dela. E eu gosto muito, eu tenho muitos Eu livros acho que eu de... devo ter pelo menos um a mais de um desses do ano aqui. Eu não sei se 2019 ou 2018, pois eu vou reservar um para você. Pronto, Viu? eu fico muito feliz Vou reservar um para porque você. eu vou atrás de todos os livros que eu posso de escritores caxienses, porque é valorizar, né? É valorizar, é passar para frente. E eu tenho uns projetos de falar de Caxias, mas na internet, alguns projetos futuros. E um dos projetos é esse, mostrar os livros dos caxienses. Olha, gente, isso aqui foi feito por um caxiense, para dar mais visibilidade, né? Tentar ter mais visibilidade com o que eu falo fora e mostrar a minha cidade. Eu sou muito apaixonado por Caxias, eu não tenho coragem nem de sair daqui, para você ter ideia. Rapaz, é verdade. Pois é dois, viu? Apaixonado. Eu Caxias gosto demais da prende a minha gente, cidade. né? Caxias fascina. Aí, Pois é, cara. então, Aí a gente tem muita inspiração no contexto social, como essa do indígena. Nós temos muita inspirada também na vida de pessoas. Eu escrevo poemas em homenagem a pessoas também. Muita gente chega e me pede, minha mãe faleceu, ela era assim, conta a história. Você pode fazer um poema? Aí a gente vai e grava, porque eu estou trabalhando também o meu projeto de poesia em áudio. Nós já temos olha, até alguma coisa gravada, né? Já até mostrei aí na Rádio Guanaré com o Julimar, meu professor, meu amigo, né? E com Augusto Neto, né? Logo no início da emissora, nós tivemos uma participação aí, fizemos a exposição de parte desse material em áudio, poesia em áudio, né? E nós temos excelente. reflexões sobre a vida. Nesse livro 2017, 2018 aqui, né? Esse aqui nós temos a poesia em fases e sina, né? Em fases e sinas. Esse fala da vida. Abre a tela Né? aí, Ele Vitor, por diz assim, favor, do pastor. deixa eu dizer aqui. Certo. Posso restar essa? Pode. Ela é bem pequenininha, é uma reflexão sobre a vida. Ó. A vida é criança que brinca, tão jovem que age, idônea que ensina, em fases e sina. Foi esse poeminha aqui que foi para esse livro aqui, uma reflexão sobre as fases da vida, né? As fases da E vida. pastor, agora que a gente abriu a tela, o senhor mostra as frentes dos livros pra gente, por favor. Eita, caiu. Tá ouvindo? Como é que é? Mostra a capa pra gente, por favor.
Mostra para a Mostrar o câmera. quê? Mostrar a capa dos livros para a câmera. Que a gente abriu a tela aqui, deixou só a sua. Essa CNPq é 2017. 2017. Certo. O outro, mostra os outros, por favor, os outros 3. Esse 2018, com o Poesia poema Livre, 2018. Em Fases de Sino. E aqui o 2019. 2019. Com o poema Em Sabor e Cor. Gostei, a capa bem E esse interessante. tem 3 poemas. Tem um que é romântico, tem um outro que fala das questões sociais e outro vai recitar a Batalha do Genipapo, que aconteceu lá em Piauí. Campo Maior, né? Que foi antes da Guerra da Balaiada aqui. Então o eu senhor... falo aqui sobre... Hã? Não, olha dizer que eu entrevistei um amigo meu que ele é desenhista, Bernardo Aurélio, de Teresina. E ele fez um quadrinho sobre a Batalha do Genipapo que virou musical e possivelmente vire filme. E ele disse que é louco para escrever sobre a balaiada. Muito interessante mesmo. Interessante. Quer que eu recite um pouquinho dela, da Batalha do Genipapo? Pode ficar à vontade. Ela tá bem nordestina mesmo, viu? Batalha do Genipapo. Diz assim, ó. Em 1823, o Piauí foi o palco de um sangrento confronto às margens do Genipapo. De faca, foice e facão, um trio de nordestinos em defesa do destino enfrentam soldados à bala na luta pela libertação. O Nordeste sofreu influência conhecendo toda a verdade na luta da liberdade com profissionais da imprensa. Das forças de Portugal, o general Fidier, com o coração cheio de mal, tentavam a força brutal manter o Norte e o Nordeste colônia de Portugal. Em busca da esperança, Piauí, Ceará e Maranhão formaram a Tríplice Aliança na Batalha do Sertão. O confronto foi cruel. Lutaram com fúria e vigor, sem ter em cobra cascavel. 200 mortos nesse confronto eram todos artesãos e morreram, atiradores e escudeiros, um monte de uma só vez. Os brasileiros perderam a história, um sinal que o exército de Paulo, com medo, retrocederam. Contar essa história faz dó, mas um cemitério triste e um memorial existe na cidade de Campo Maior. Assim termina essa história com um trio de nordestino em seu momento de glória. Cearenses, maranhenses e piauienses registram em nossa memória. Lutaram contra o fuzil e até hoje ecoa o brado das vertentes do Genipapo. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Olha, gostei. Esse tipo de poesia, cara, é um projeto que eu tenho de contar os fatos acontecidos, os fatos históricos do Brasil de forma poética, para que seja melhor absorvido, né, por muita gente. Né? Olha, na verdade, eu transformei toda a história aqui em um poema. Ficou uma leitura bem simples e bem explicativa, viu? Gostei, pastor. Parabéns. Muito obrigado. Espero que o seu livro saia logo. Inclusive, não esqueça, viu? Mandar o convite para a gente quando for fazer o lançamento do livro. Vem aqui no Melhor da Noite novamente para a gente conversar e falar sobre esse lançamento, certo? Tá certo. Para mim vai ser uma honra. Tem uma outra, Caio, se você permitir... fiz agora, hoje mesmo, especial para o seu programa. Pois tem que ler, com certeza. Pastor, agora a gente vai fazer o seguinte. Reflexão sobre esse momento, né, do Covid, de tanta gente partindo. A gente vai fazer só o seguinte. Existisse. Eu vou lhe dar logo boa noite para o pessoal de casa e nós vamos encerrar com a leitura dessa poesia. Pode ser? Pode ser. Novamente, então, eu queria só que você colocasse o número do pastor para quem quisesse atendimento pastoral. Viu? Tá aí aparecendo novamente. Pastor, então, eu lhe desejo aí muita saúde, sucesso. Gostaria de agradecer o senhor ter vindo conversar com a gente, ter feito esse bate-papo aí com a gente. E
Vou esperar o livro, viu? Vou cobrar. Vou cobrar Não, o eu livro. vou deixar aí, sim, viu? E Pode esperar. O uma livro boa é noite seu. para você, uma boa E a noite gente pro vai fazer pessoal a de foto, casa. hein? Mas eu quero a foto contigo. Com certeza, é só avisar. Estou aqui todo dia, a partir das 6 horas estou aqui para gravar o programa. E nós vamos encerrar agora com a poesia do pastor Ribamar. A vocês uma ótima noite. Pode ficar à vontade, pastor. Se a saudade não existisse, que bom seria se a saudade não existisse, se a dor se esvaísse, se os meus olhos ainda te vissem. Ficaram marcados os traços do teu lindo sorriso, dos teus olhos o brilho, cessaram os convites, pois de repente foste ceifado pelo Covid. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.